Olá a todos! Hoje, convido você a embarcar em uma jornada de descoberta, uma jornada que nos levará a uma visão misteriosa e divina, não de uma história fictícia, mas de uma profecia incrível revelada a um homem chamado Ezequiel. Ezequiel, um sacerdote devoto, teve sua vida transformada quando foi levado para o exílio na Babilônia, logo após a queda de Jerusalém. Imagine o cenário sombrio em que Ezequiel se encontrou, as ruínas de Jerusalém, a cidade santa reduzida a destroços, e ele, um sacerdote que agora estava longe de seu lar e templo. Foi nesse contexto de exílio e desolação que Ezequiel recebeu visões divinas extraordinárias, visões que transcendem nossa compreensão. Essas visões representavam uma janela para o divino em meio à escuridão do exílio babilônico. A visão do trono de Deus, descrita por Ezequiel, é uma experiência que desafia a descrição. A palavra do Senhor foi transmitida a Ezequiel de uma forma notável, como podemos ler em Ezequiel capítulo 1 e versículo 4, "E olhei, e eis que um redemoinho vinha do norte, uma grande nuvem e um fogo envolvente, e havia um brilho ao redor dele." Tente visualizar essa cena, um redemoinho furioso se aproximando, envolto em uma grande nuvem escura e um fogo ardente que ilumina a escuridão. No centro desse redemoinho, Ezequiel percebeu uma cor semelhante a âmbar, que brilhava intensamente, como uma luz divina que emanava do coração da tempestade. Mas o verdadeiro assombro veio quando Ezequiel viu as 4 criaturas viventes, como descritas em Ezequiel capítulo 1 e versículos do 5 ao 10. E no meio dela havia semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, e tinham semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram pernas retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como a cor do fulgurante metal polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim eram as suas faces e as suas asas. As suas asas estavam estendidas para cima, ou 2 tocavam uma na outra, e 2 cobriam seus corpos. Imagine a visão dessas criaturas, cada uma com 4 faces, a de um leão, um boi, uma águia e um homem. Suas asas, 4 em cada ser, eram majestosas. E seus pés eram retos, como os pés de um bezerro. Sob suas asas, Ezequiel notou mãos humanas, um detalhe que demonstrava a ligação entre o divino e o humano. Essas criaturas encarnavam os atributos de Deus manifestados na criação. O leão representava a majestade divina, o boi, o poder de Deus, a águia, a velocidade da sabedoria e o homem, a própria humanidade. Essas 4 faces, todas em uma única criatura, eram um lembrete da complexidade e diversidade da criação de Deus. A visão também incluía rodas, que giravam dentro de outras rodas, como um berilho em movimento, conforme Ezequiel capítulo 1 versículos 16 ao 18. As rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham anéis cheios de olhos ao redor delas. E, quando as criaturas viventes andavam, as rodas andavam junto com elas, e, quando as criaturas viventes se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. Essas rodas eram cobertas de olhos, um testemunho da onisciência de Deus, que tudo vê, tudo conhece. Imagine o espetáculo deslumbrante dessas rodas cobertas de olhos brilhantes, cada um testemunhando a grandiosidade divina. Essas criaturas e rodas extraordinárias desafiavam a imaginação, mas eram mais do que meras figuras alegóricas. Elas representavam uma ordem celestial de entidades angelicais, os querubins, como destacado em Ezequiel capítulo 1 e versículos do 10 ao 14. Tinham semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, e cada um tinha 4 asas. As asas dos seres estavam estendidas uma para a outra,
e 2 cobriam seus corpos. Cada um ia em frente. Para onde quer que o Espírito se dirigia, eles iam, sem se virarem quando iam. Esses seres, embora de natureza angelical, compartilhavam semelhanças surpreendentes com os seres humanos, uma representação da conexão entre o divino e o terreno. Essa visão do trono de Deus, como descrita por Ezequiel, ecoa em outras passagens bíblicas, como o livro do Apocalipse, onde João também teve visões semelhantes das 4 criaturas viventes. Lá, essas criaturas adoravam incessantemente o Cordeiro de Deus, testemunhando a divindade de Jesus Cristo, conforme Apocalipse capítulo 5 versículos do 6 ao 9 nos relata. Essas visões não são apenas para despertar nossa curiosidade sobre o futuro, mas para nos instruir sobre a magnificência divina. Elas nos lembram da majestade de Deus e nos convidam a adorá-lo como ele merece, como evidenciado em Apocalipse capítulo 4 e versículo 9. Diante do trono havia um mar de vidro semelhante a cristal. Ao contemplar essas visões, somos desafiados a não nos perder nos detalhes, mas a entender a mensagem maior, a glória de Deus e a importância de obedecer à sua palavra, como destacado em Êxodo capítulo 25 e versículo 20. A Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos que habita entre os querubins. Então, qual é a lição que podemos tirar dessas visões do trono de Deus? Primeiro, precisamos contemplar a glória de Deus e nos submeter a Ele. Segundo, não devemos nos perder nos detalhes, mas entender a mensagem mais ampla das visões. E, por fim, reconhecer que Deus está no controle e que a sua glória é o objetivo principal da revelação divina. Deixe seus pensamentos nos comentários. Você está preparado para a vinda de Jesus? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de descoberta, e que Deus os abençoe.